Olá, pessoas! Hoje a nossa aula vai ser aula de português, tá bom? Na verdade, um conteúdo de gramática, tá? Antes de qualquer coisa, só relembrando, procure um lugar calmo para vocês conseguirem se concentrar, ou seja, um lugar silencioso, que você possa ficar confortável, tá bom? Peguem logo o material didático de vocês, tá? No caso, o livro de gramática, ok? E o caderno, também o estojo, caneta, tudo que vocês forem precisar. Então vamos lá. A aula de português de hoje vai ser sobre os adjuntos, né? Adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Só que para isso a gente vai ter que ver antes o que é análise morfossintática. Então vamos lá. O que seria análise morfossintática? A gente tem que primeiro prestar atenção, né, nesse termo, a gente tem que dividir ele. Análise morfológica e análise sintática. Primeiro, o que seria essa morfologia? Morfologia é a relação da forma da palavra, ou seja, a estrutura e a propriedade. Como assim? Traduzindo, né? Traduzindo, o que seria morfologia na gramática? Morfologia são as classes gramaticais. Então, por exemplo, quando você está estudando o que é um adjetivo, o que é um substantivo, um advérbio, artigo, pronome, numeral, enfim, são 10 classes gramaticais, você está dizendo que você está estudando a morfologia, tá bom? É essa área que lidar com o que é aquela palavra. Por exemplo, essa palavra eu consigo conjugar ela, eu consigo flexionar ela. Então, ela é um verbo. Por exemplo, se eu falar caminhar, se eu consigo modificar, né, se eu falar eu caminho, tu caminhas, se eu consigo fazer essa flexão, eu vou dizer que é um verbo, só pode ser um verbo. E claro, há outras características do verbo, né, que vocês aprendem. Se eu penso numa palavra que ela consegue caracterizar outra palavra, por exemplo, se eu falar você é baixo. Esse baixo está dando uma característica, não é? Se eu estou dando uma característica, eu vou dizer que é um adjetivo, é uma outra classe gramatical. E assim vai. Cada classe gramatical, ela vai ter as suas características, as suas funções, a sua estrutura, a sua propriedade, enfim. Para a gente relembrar. Então, uma análise morfológica é eu conseguir identificar essa classe gramatical. Ou seja, eu conseguir ler uma frase, pegar ali um termo daquela frase e pensar, qual classe gramatical essa palavra pertence? E análise sintática. Como assim análise sintática? Vamos primeiro ver o que seria essa sintaxe. Sintaxe é a relação, a função da palavra na oração. Ou seja, é uma outra parte da gramática, só que agora eu não vou mais me preocupar com a forma das palavras, vou me preocupar com a função. Ou seja, se eu olhar ali uma frase e eu destacar um termo, eu não quero mais saber a classe gramatical, se ele é um adjetivo, um substantivo, artigo, não. Eu quero saber o que é que ele é naquela oração, se ele é um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto. Ou seja, a sintaxe, ela vai ver essa relação entre essas palavras na oração. Logo, a análise sintática, ela vai se preocupar em decompor os elementos da frase, tá? Verificando a relação entre eles para conseguir determinar o papel que eles exercem na frase. Ou seja, eu vou ter que analisar os termos para saber, por exemplo, se um termo ele está fazendo o papel de sujeito em relação a outro termo, se ele está fazendo o papel de complemento nominal, de objeto indireto, entendeu? Então aqui as palavras elas vão precisar das outras palavras para poder dizer o papel. Então, se por exemplo, em relação à análise morfológica, eu posso olhar para uma palavra e pensar, ela é isso, ela é um artigo. Pronto, e vai ser um artigo. Eu posso olhar e pensar, aqui é um substantivo. E pronto, é bem simples, né? Não depende de nada, é ela por ela. Quando eu falo de sintaxe, ela vai depender das outras palavras que estão ao redor dela. Então, talvez aquela palavra, dentro dessa frase, ela tenha esse papel. Mas dentro dessa outra frase, ela vai ter um papel completamente diferente. Então, aqui, ela vai depender das outras palavras para ela ter um sentido, né? Para ela ter um papel na oração, tá bom? Enfim, agora que a gente entendeu, né, o que seria essa análise morfológica e a análise sintática, vamos conhecer, enfim, os adjuntos, né? Primeira coisa, vamos pensar, adjunto. Como assim adjunto? O que é que esse nome lembra? Lembra junto, né? Já está aqui, explicitamente. Ou seja, adjunto é uma coisa que está junta. Junta de quê? Se eu parar para pensar, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Então, eu tenho aqui adnominal e adverbial.
Então, o que eles têm em comum é que eles vão estar junto de alguma coisa. Então, vamos analisar. Eu posso dizer que o adjunto adnominal é uma palavra que vai fazer referência ao substantivo na oração. E o que seria o substantivo? Ele é um nome, não é? Por isso que o nome adnominal é como se fosse uma palavra que vai fazer referência a um nome. Tudo bem? Então, vamos lá. Todo adjunto adnominal, ele vai referenciar esse substantivo, beleza? As classes gramaticais possíveis para que tenha um adjunto adnominal, lembra que eu falei? Classe gramatical é aquela classe gramatical. Agora, a função sintática vai depender do contexto. Então, uma palavra pode ter várias funções, não é? Do mesmo modo, ao contrário, tá? Uma função, ela pode ter várias classes gramaticais exercendo essa função, tá? Que é o caso aqui. As classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais. O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Então, por exemplo, se eu falar, o carro azul acelerou bruscamente. Tenho aqui minha oração, né? O que a gente começa? Lembra que a gente começa perguntando o verbo? Acelerou, né? O que acelerou? O carro azul. Ou seja, se isso aqui está fazendo a ação que o verbo está falando, vou chamar de quê? De sujeito, lembra? Sujeito, beleza. Lembra, gente, o sujeito é tudo, tá? É um carro azul, não é só carro, é o carro azul. Mas vocês concordam comigo que o termo carro, ele se destaca de alguma forma? Se eu falar carro, você já entende? Você não precisava colocar o nem o azul? Ele não é mais importante? Sabe por que ele é mais importante? Porque ele é o núcleo do sujeito. Então, o meu sujeito é tudo isso. Agora, o meu núcleo do sujeito é só carro. Tudo bem? Beleza. O núcleo é carro. E esses termos aqui, né? O e azul, eles são o quê? Quer dizer que eles não precisam no sujeito? Eles, na verdade, estão fazendo referência a esse núcleo. Vocês percebem? Se eu falar o, eu estou me referindo a quem? Estou me referindo ao carro, né? O carro. Do mesmo modo, se eu falar azul, quem é azul aqui? É o carro. Ou seja, eu estou fazendo referência ao substantivo, né? No caso, né? Se a gente for analisar, lembra? Análise morfológica, classe gramatical. Classe gramatical do carro seria substantivo, ou seja, é um nome. Notem, está fazendo referência a esse nome. Notem, ele está junto do nome. Logo, tanto o termo o como o termo azul são adjuntos adnominais, porque eles estão do lado do nome, né? Que é o núcleo, e estão fazendo referência a ele. Ou seja, análise morfológica dessas palavras aqui, tá? Desses dois termos, do O e do azul, análise morfológica. Qual classe gramatical? Respectivamente, tá? O O é um artigo e o azul é um adjetivo. Por quê? Porque ele está caracterizando, né? É uma característica do carro. Beleza. E a análise sintática de ambos é adjunto adnominal. Ou seja, nesse contexto eles têm a mesma função, tudo bem? Ou seja, gente, vai ficar bem simples, tá? O que é adjunto adnominal? A adjunto adnominal é toda vez que eu tiver um núcleo do sujeito e tiver alguma coisa sobrando no sujeito. Ou seja, se meu sujeito é tudo isso, o carro azul, eu consigo identificar um núcleo, né, carro, e o resto vai ser adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vai fazer referência a esse nome que está destacado, tá bom? Outra coisa muito importante. O adjunto adnominal, ele não pode ser separado do substantivo. É até uma questão de lógica, né? Se ele tem que estar dentro desse sujeito, junto com o núcleo do sujeito, então você não pode separar. Como é que você vai separar um sujeito? Então, por exemplo, quando eu falo, aquele velho prédio cinza está lotado, vamos encontrar o verbo? Está. Qual a pergunta, né? Seria está. Está o quê? Não, no caso, está quem, né? Está o que seria lotado, mas enfim, está quem? Quem está? Quem seria o meu sujeito? O sujeito é o quê? É tudo isso, gente. Tudo que está fazendo a ação, tá bom? Então, aquele velho prédio cinza. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, vamos encontrar o núcleo. O que é mais importante? Aquele velho prédio ou cinza? Prédio, né? Eu tô falando do prédio. O resto, né, são palavras que eu estou atribuindo a esse prédio. Então, aqui eu encontro o meu núcleo. Logo, tudo isso que está dentro do meu sujeito, que está referenciando esse prédio, eu vou chamar de quê? De adjunto adnominal, tá bom? Beleza. Se eles estão referenciando esse termo, eles não podem se separar.
seja por outra palavra no meio ou por uma vírgula. Não, por quê? Porque isso quebra a oração. Por exemplo, se eu falar assim, aquele, aí vírgula, velho prédio, vírgula. Não posso fazer isso, porque aqui, com essa vírgula, eu vou estar separando esse adjunto do termo que ele está referenciando, ou seja, ele já não pode mais ter a função de adjunto adnominal. Vai ter de outra coisa, mas de adjunto adnominal não pode, tá bom? Do mesmo modo, se eu separar aqui, por exemplo, entendeu? Então, lembre-se, esse jeito aqui, que eu até destaquei de vermelho, está errado, tá? Eu não posso separar o meu adjunto adnominal do substantivo. Enfim, entendemos o adjunto adnominal. O adjunto adverbial, gente, é mais fácil ainda. Por que ele é mais fácil ainda? Primeiro que ele já aparece com o adjunto adnominal, né? Por quê? Do mesmo modo que o adjunto adnominal é uma palavra que está fazendo referência ao substantivo, né, na oração, ou seja, ao nome, aqui é uma palavra que está fazendo referência a quê? Ao verbo, gente. Adverbial. Ou seja, está fazendo referência a esse verbo. Vamos logo para o exemplo, para a gente ver isso. Quando eu falo, o carro acelerou bruscamente. Esse meu bruscamente está fazendo referência a quê? A carro bruscamente, azul bruscamente, ou acelerou bruscamente. Não é o verbo? Ele está fazendo referência ao verbo. Então, isso a gente já percebe, não é? Beleza. Só que há uma maneira ainda mais fácil de eu identificar o adjunto adverbial. É só eu lembrar o quê? Que a classe gramatical é sempre o advérbio. Ou seja, a única classe gramatical que pode ter a função de adjunto adverbial é o advérbio. Inclusive, né, o nome já remete a essa classe gramatical, ok? Então, quando a gente faz a análise morfológica, que termo é esse destacado? Qual é a classe gramatical? É um advérbio. Lembra do que é advérbio? Advérbio é uma palavra que ela vai modificar o verbo, tanto em relação a modo, a intensidade, a tempo, enfim. E essa palavra, ela altera, né? Mas ela sempre está acompanhada do verbo. Ou seja, se eu quero passar um sentido de tempo, eu vou escolher, por exemplo, ontem, amanhã. São palavras que eu atribuo e vão mudar esse sentido. No caso, o sentido em relação ao tempo, tudo bem? Enfim, e a análise sintática, a adjunto adverbial. Ou seja, aqui é muito mais simples de destacar, não é? É só você lembrar, isso aqui é um advérbio, então, logo, só pode ser um adjunto adverbial, ok? Uma dica, gente, toda palavra que termina com mente é um advérbio, tá bom? Enfim, já o adjunto adverbial, ele tem uma peculiaridade, né? Diferentemente do adjunto adnominal, ele pode ter vírgula sim. Por que ele pode ter vírgula? Porque ele pode ser deslocado na oração. Como assim deslocado? Notem esse exemplo aqui. Quero passear calmamente pelo parque no sábado à noite. Vamos procurar o verbo? Vamos ver se a gente acha o verbo aqui, meu Deus. Quero passear, né? No caso é uma locução verbal. Quero passear. Beleza. Aqui eu tenho o meu sujeito. Quem está fazendo essa ação? Tem o meu sujeito, né? Só que ele não está aparecendo, né? Seria o sujeito oculto. Ele não está aparecendo. Mas eu sei quem ele é. Quem é? O eu. Eu quero. Eu sei isso pela flexão verbal, né? Quero aqui só pode ser eu quero. Beleza. Enfim, contamos sujeito, contamos verbo. Agora, todos esses termos aqui, eles são o quê? Vamos pensar. Calmamente, está fazendo referência a quem? A isso aqui, né? A locução verbal. Quero passear como? Calmamente. É o modo como eu quero passear. Tudo bem, guarda aí. Pelo parque. Pelo parque. Está fazendo referência a quê? Também a locução verbal. Quero passear no parque. Só que essa referência é em relação ao quê? Ao espaço, né? Guarda aí também. No sábado à noite. Está fazendo referência também à minha locução verbal. Só que o sentido aqui é outro. É sentido de tempo. Então vamos lá. A gente tem várias expressões, né, que elas estão fazendo referência. Ou seja, elas estão sendo adjunto adverbial, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor, todos esses termos são advérbios. Aqui é um advérbio de modo, como eu estou fazendo isso, calmamente. Aqui seria uma locução adverbial, né, no caso, para eu indicar o espaço, né, ou seja, onde está acontecendo. E aqui seria em relação ao tempo, né? Beleza. Aí o que acontece? Eu posso falar assim, quero passear pelo parque à noite, no sábado,
calmamente? Posso. Vou falar a mesma coisa, com o mesmo sentido, usando os mesmos termos e apenas diz ok. O adjunto adverbial, ele permite que você faça isso, mas você tem que só se atentar à vírgula. Então, por exemplo, como aqui eu coloquei o calmamente bem no meio, né, ele está entre vírgulas, ok? E aqui, por exemplo, esse no sábado à noite, está lá atrás. Quando eu altero, ó, calmamente vai lá para trás, e no sábado eu trago aqui, pensem, quero passear pelo parque à noite, vírgula, no sábado, calmamente. Ou seja, eu estou dando uma ênfase, né, esse no sábado, por isso que ele está entre vírgulas, ok? Então, do mesmo modo, eu posso trazer esse no sábado à noite para frente. Para isso, eu boto essa vírgula, tá bom? E continuo. Do mesmo modo, eu posso trazer esse calmamente aqui na frente, calmamente, vírgula. Quero passear no sábado à noite pelo parque. Ou seja, o adjunto adverbial ele é mais flexível em relação a isso, tá bom? Ele pode vir em todo lugar, tá? Na oração. Agora vamos para alguns exercícios, tá? O adjunto adnominal foi grifado em. Então aqui a gente tem algum exemplo, né? Exemplos de orações. E aqui a gente vai analisar qual desses itens ele realmente está certo. Tipo, o que foi grifado realmente é adjunto adnominal. Então vamos lá, o item A. O professor de matemática recebeu o prêmio. Primeiramente já nota que todas as orações são iguais, né? Então vamos logo analisar uma, aí já facilita. Vamos primeiro procurar o verbo. Recebeu. Beleza. Quem recebeu? O professor de matemática. Esse é meu sujeito. Tudo isso é meu sujeito. Beleza. Qual é o núcleo do meu sujeito? O que é mais importante aqui? O professor de ou matemática? Professor, não é? Então, professor é meu núcleo. Olha o que a gente já observa. Esse aqui não pode, já está errado. Porque aqui não é adjunto adnominal. É meu núcleo, então já está errado. Do mesmo modo aqui, tá? Professor de matemática não. Porque aqui não é adjunto adnominal. Então pronto, só tem um B e o E. E D também. B, D e E. Beleza. Que a gente pode perceber. Enfim, temos um núcleo. A gente tem o que no sujeito restante? O de matemática. Beleza. Então aqui seria adjunto adnominal? Seria um adjunto adnominal. Mas vamos só conferir os outros, né? Para a gente ter a certeza que é isso. O D. O professor de matemática recebeu o prêmio. Ele colocou aqui o verbo, então não faz nem sentido, né? O professor de matemática recebeu aqui o prêmio. Então aqui ele colocou o prêmio como sendo adjunto adnominal. Mas na verdade, se eu falar recebeu, esse prêmio aqui, ele não tem nada a ver com adjunto adnominal, tá? Ou seja, o item realmente seria o item B, tá bom? Outra questão. Classifique os adjuntos adverbiais negritados de acordo com seu tipo. Então aquela foi sobre adjunto adnominal, essa é adverbial. Então vamos lá, vamos identificar. O item A. Segunda-feira haverá um jogo importante. Segunda-feira. Qual o sentido que segunda-feira tem, né? Ele está dando? É o sentido de tempo, não é? Então essa seria a função desse adjunto adverbial, em relação ao tempo. Beleza. B. Cheguei rapidamente. Rapidamente é o quê? É o tempo? É a intensidade? É o modo. É o modo, não é? É o modo como ele chegou. Ou seja, seria em relação ao modo. C. Você falou muito baixo. Quando eu falo muito baixo, dá ideia de quê? Dá ideia de modo? Dá ideia de tempo? Ou seria intensidade que eu tinha falado? Gente, por mais que aqui tenha muito baixo, tá dando ideia de intensidade, tá bom? Eu sei que é contra-intuitivo, né? A gente pensar, a intensidade tinha que ser muito alto. Mas a intensidade do mesmo jeito, tá? Tanto pouca intensidade como muita intensidade, tá? Então, a ideia de intensidade, beleza. B. Ele quer dormir no sofá. Então, no sofá seria em relação ao quê? A relação espacial, seria onde está acontecendo, tá bom? Então, a gente percebe o quê? Que os adjuntos adverbiais, eles podem mudar o sentido de várias maneiras, tá? Tanto em relação a tempo como intensidade, por exemplo, ok? Enfim, gente, a aula de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, que tenham dado para entender direitinho. Qualquer coisa você volta o vídeo, não tem problema nenhum, né? Anota no caderno, a sua dúvida, enfim. São os recadinhos, né? Acessem o site da escola, todo o conteúdo vai estar lá. E outras informações também vão estar lá no site da escola. Acompanhem o canal, né? Para vocês conseguirem verem todas as aulas, acompanhar as aulas. E principalmente, gente, façam os exercícios da agenda digital de vocês, que eles serão corrigidos, tá bom? E até a próxima aula.